frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Glória a Deus. Queremos cumprimentar a todos que estão nos assistindo, todos que estão nos escutando com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, então, o programa da Superintendência da Nossa Juventude, Ministério Restauração, que é a sede no qual fica sitiada aqui, localizada na Avenida Farrapos, número 312, em Porto Alegre. Glórias a Deus, estamos aqui hoje, área de Cachoeirinha. Estamos aqui para trazer algo que o Senhor colocou em nosso coração, para dividir com você que está nos assistindo. Estou aqui com a irmã Tayane. Paz do Senhor, irmã Tayane. Paz do Senhor, Marlene. Paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Amém. Glórias a Deus, a irmã Tayane também. Tem uma palavra de Deus. Aqui nós vamos... Nosso tema hoje vai ser sobre perdão. Logo mais vamos estar abordando esse tema tão importante. Estamos aqui também com a irmã Cálita. Paz do Senhor, irmã Cálita. Paz do Senhor, Marlene. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Amém. Glórias a Deus, a irmã Cálita veio louvar o nome do Senhor aqui juntamente conosco. E também foi trazer algo também da parte de Deus, também vai interagir conosco, né, irmã Cálita? Glórias a Deus. Eu convido a todos hoje que estão nos assistindo, as irmãs que estão aqui, nós estarmos iniciando esse programa com uma oração. Glórias a Deus. Entregando o decorrer deste programa nas mãos do Senhor. Que o Senhor venha nos dirigir, nos instruir a falar somente o que agrada, somente o que é do seu querer, da sua vontade. Então vamos iniciar fazendo uma oração, pedir que a irmã Tayane, a Tayane nos leve a Deus em oração, aleluia, neste momento. Amém. Fechamos nossos olhos, então oramos a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, mais uma vez, Senhor, muito estamos, obrigado, Senhor, neste Pai, momento, Pai, te agradecendo, Deus, Senhor, por mais uma oportunidade, ó Pai querido, Pai amado, de estar aqui, Senhor, para falar do Teu amor, para falar da Tua palavra, Senhor, que nós viemos te engrandecer, Senhor, o Teu santo nome neste dia, ó Pai querido, Pai amado, te agradecendo pela essa oportunidade, Senhor, que este programa não venha ser apenas mais um programa, não, Senhor, mas que nós viemos, ó Pai, falar do Teu amor, Senhor, e que aquilo que nós, Senhor, conversarmos, Senhor, aqui hoje, Senhor, venha acrescentar na vida do que está assistindo, Senhor, e nas nossas vidas, Senhor, que nós não viemos apenas escutar, mas que nós viemos aprender e a praticar tudo aquilo, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, está ensinando, ó Deus. Toma conta deste programa, Pai querido, Pai amado, que a Tua vontade venha a ser feita, Senhor. Nós sabemos que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Toma conta, Senhor, do decorrer, Senhor, dessa programação, ó Deus. Que a Tua vontade seja feita, ó Deus. Que o Senhor venha alcançar, ó Pai, a cada alma que está, Senhor, assistindo, ouvindo, Senhor, seja lá onde estiver, ó Pai. Seja indo para algum lugar ou voltando, seja no seu lar, Pai. Mas que aquela alma, Senhor, que está sedenta da Tua palavra, aquela alma que está suplicando, Senhor, do Teu amor, venha ser alcançada pelo Teu poder santo, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Toma conta deste programa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, por estarmos falando desse tema. O Senhor colocou no nosso coração. Já passei para a irmã, até me atrapalhando, chamando ela de... Eu costumo só chamar de Thay, a irmã Tayane. Glória a Deus. E dividir com ela e com a irmã Cálita também. Então vamos estar falando. Você que tem o seu exemplar da Bíblia, pode ir abrindo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 em diante. Esse vai ser o nosso versículo, vamos dizer assim, nosso tema. Enquanto isso, a irmã Cálita prepara um louvor. Aleluia. Logo mais vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor e vamos estar debatendo neste tema. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. De ti, mais de ti.
Aleluia. Apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, aleluia, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir. Aleluia. Glória a Deus. Que nós venhamos desaparecer e o Senhor aparecer. Glórias a Deus. E isso também envolve o perdão, né, irmã Tayane? Glórias a Deus. Quando aprendemos a perdoar, né, irmã Cálita, aprendemos a receber o perdão, também a perdoar, o Senhor cresce e nós desaparecemos. Evangelho de Mateus, capítulo 23, até o versículo 25. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e segue teu caminho. Primeiro reconcilia-te com teu irmão, então vem e oferece a tua oferta. Entra em acordo rapidamente com teu adversário, enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e tu sejas lançado na prisão. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui é algo bem claro, né, que o Senhor fala conosco sobre o perdão. Aqui não fala se nós temos algo contra o irmão. Nós devemos ir lá e não deixarmos a nossa oferta ao altar. Aqui fala se o teu irmão tem algo contigo. Aleluia. Isso é mais profundo do que eu pensei. A primeira palavra falou comigo, né, para depois eu transmitir. Porque não é assim, como eu vou dizer, tão prático, tão humanamente vendo. Mas se teu irmão tem alguma coisa contigo, às vezes tu não fez algo, ou não está entendendo a situação, mas nós devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, irmos lá e pedirmos o perdão, mesmo sendo, né, irmã Tayane? Sim. Geralmente, né, às vezes não é nem intencional, às vezes é algo que a gente fez naturalmente e o nosso irmão, ele entende errado, né? E a gente tem que ir lá tomar atitude como obediente à palavra de Deus, temente à palavra de Deus e pedir perdão para o nosso irmão. Uhum. A gente não deve deixar o orgulho se adonar da nossa carne. E sim, a gente tem que, como a irmã falou, a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo, porque ele está sempre falando conosco. Verdade. Glórias a Deus, por isso que o Senhor tenha misericórdia de nós todos os dias. Eu estava olhando aqui, hoje à tarde, peguei a palavra e fui estudando sobre a cruz, né? Que é a vertical ali, ficou um exemplo de nós
nós com Deus pedindo perdão, mas também tem a parte horizontal, que é o perdão entre os homens, né? O perdão que recebemos de Deus deve ser praticado entre os homens, né? Glórias a Deus. E o ser humano, ele não gosta de ser injustiçado. E tudo aquilo ali que vai indo contra a nossa natureza, contra a nossa carne, contra o nosso eu, que nós perdemos ali a razão, aquilo ali é algo que vai criando uma raiz, né? Vai criando algo ali que não é do agrado do Senhor, e Satanás não dorme, né? Satanás... Verdade. E as coisas às vezes são humanamente corretas aos nossos olhos. Eu estava certo, eu estava correto, eu fiz pensando em fazer o bem, mas quem sabe chateou ali, ofendeu, feriu ao teu próximo, ao teu irmão. E a palavra nos fala, né? Que tem que haver o perdão. Aleluia. Glórias a Deus por isso. O que pode falar, Tayane? Essa parte, né, que a irmã falou, sobre nós, os seres humanos, eles acreditam que às vezes algo que aconteceu na nossa mente é muito grave e que às vezes parece que é impossível de receber o perdão. Tanto é que eu estava conversando uma vez, né, com um parente próximo meu, e ele começou a perguntar para mim, né, como é possível Deus nos perdoar, Deus perdoar o pecador. E eu falei pro meu primo, né, no caso, que era quem tava conversando. Sim, e eu falei pra ele que o nosso pensamento não é esse pensamento de Deus. E que Deus, ele tá acima da gente, e Deus sabe, Deus conhece a nossa justiça, Deus também é um Deus de amor, e ele entendeu, Deus foi justo, porque assim como ele pediu perdão, assim como eu peco, quando eu erro, eu me arrependo e peço perdão a Deus. E Deus, como ele viu que eu me arrependi, ele foi justo, ele não... te acolhe. Ele me acolhe. Deus não ficou ali, não, mas tu fez isso, não é digna de perdão. Acusador. Deus, ele tem o amor. Acusador é Satanás. Deus, ele tem o amor e nos perdoa. Bem assim, a gente erra, a gente fica matutando, né? Satanás não dorme, fica ali, o serviço dele é acusar, né? Fica acusando aquele erro, aquela situação, e nós já estamos livres daquela culpa, recebemos o perdão, mas às vezes não usufruímos do perdão do Senhor, né? E com aquela culpa, aquele sentimento de culpa, se nós não formos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós ficamos apenas com o remorso e não o arrependimento. Sim. Que o remorso, né, faz a gente pecar de novo, mas sempre sabendo, ciente que tu está fazendo errado, que estamos fazendo errado. Mas o arrependimento, sim, o arrependimento, quando a gente vê aquilo ali, se derrama aos pés do Senhor, né? Algo a mais. Sim, muitas das vezes a gente fica com um pensamento, quando a gente se arrepende, a gente fica pensando, será que Deus nos arrepende? Será que Deus, ele realmente nos perdoou? A gente fica ali naquela luta no nosso pensamento, será que Deus mesmo me perdoou? Mas eu fiz isso, né? Fiz Nossa, isso tantas é tão vezes, grave, isso é tão grave, tão ruim. É impossível de Deus me perdoar, a gente acaba esquecendo que Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso abrigo, ele é o nosso refúgio para nos momentos que a gente está triste, que a gente não tem saída. Deus, ele é o nosso abrigo, Deus é o nosso refúgio, como diz a palavra de Deus. E nós limitamos, né, o amor de Deus, como assim, será que o Senhor perdoou isso que eu fiz? Será que o Senhor fez? Vai ter uma solução para mim, né? E se nós estamos arraigados na presença do Senhor, né, ali Satanás vai ganhando espaço e ficamos assim. Esse dia eu estava conversando, a gente conversa bastante com os jovens ali, né? Sabe, os jovens da rádio. E daí é uma moça dizendo que engraçado, né? Eu fiquei ofendida, eu tenho que pedir perdão. Mas quem fez eu me embrabecer, não precisa pedir perdão. E é uma coisa logicamente vista, né? Que a gente recebe bastante queixa dos jovens. Quem fez eu pecar não me pediu perdão. E é assim porque quando nós viramos morada do Espírito Santo, sendo morada permanente do Senhor, nós devemos pensar como Jesus reagiria diante dessa situação. O que o Senhor Jesus faria, né? Se a gente é morada e templo do Espírito Santo do Senhor, o perdão é uma virtude que a gente tem que carregar conosco, né? Porque a razão é inimiga do perdão. E a razão, o humanamente correto que a gente olhe, né? É algo assim que tu percebe que vai afastando o sobrenatural de Deus da nossa vida. Sim. Porque quando tu vai vendo assim, não, eu estou correta, eu estou certa, né? E esses tempos atrás o Senhor falou fortemente comigo, através de um sonho. E
e me deu uma palavra sobre as 10 virgens. E aquilo ficou marcado no meu coração. Eu adormeci durante o dia, depois do almoço, assim. E o Senhor me levou para fora da Terra. Eu vi o planeta Terra e disse assim para mim... Alguém me dizia, minha filha, tu sabia que a razão, ela é do diabo? E é estranho ouvir isso, né? A razão é do diabo. E eu fiquei pensando nisso. Eu vi lares de pessoas crentes, pessoas cristãs. E vi as como se fossem nuvens, assim, jogadas, aquelas setas ali, e faziam as pessoas discutir no meio dos lares. E eram razões lógicas, tipo assim, tu esqueceu tal data, por que tu não lembrou dessa data? Era importante para mim. Outros, assim, um quebrou lá tal coisa. Eu via isso, várias cenas ao mesmo tempo. Não conseguia, era como se... Nosso Deus é poderoso, que ele é atemporal, né? Ele limita, ele é dono do tempo. Então, nesse sonho, assim, passei em vários lugares ao mesmo tempo. E nisso eu vi uma situação na igreja. E na igreja estava uma irmã e uma outra dizia assim, eu não vou pedir perdão para ela. Não vou. Ela não me colocou na escala e eu não vou pedir perdão. E agora essa outra irmã me colocou e eu vou lá cumprir minha escala porque quem errou comigo foi ela e eu não vou. E chegou uma terceira irmã nessa conversa. E essa terceira irmã disse assim, bem que tu faz. Tu não vai lá e não pede perdão mesmo porque ela tá fazendo muito errado contigo. E nisso o Espírito Santo falava comigo, tu viu que a razão, né, está ali naquele meio ali, né? Porque até mesmo as pessoas, isso primeiro falou comigo, meus irmãos, falou comigo porque a razão ali do meio nos estava deixando cegos ali, não estávamos sendo sensíveis à voz do Espírito Santo, porque se nós fôssemos sensíveis à voz do Espírito Santo e dizer, poxa, não, tira, aqui a palavra está sendo bem clara, antes de levar a tua oferta ao altar, né? Glória a Deus. Conserta com o teu irmão. E ali o Senhor me deu uma mensagem que eu me alegrei muito quando o Senhor falou comigo sobre as 10 virgens. Que é como a igreja de hoje. Eram 10. Eu fui estudar o que eram as 10 virgens, né? Eram tipo convidadas de damas de honra para um casamento. E todas elas eram iguais, eram moças decentes, de família. Como nós, igreja, como nós, juventude e restauração, né? Eu ainda não sou tão jovem, já passei dos 30, mas estou aí trabalhando na juventude. E olhando assim, são todos bem vestidos, glórias a Deus, uma aparência de pessoas de Deus, pessoas que servem a Deus, assim como aquelas 10 moças. Mas 5 delas tinham o óleo e 5 não tinham. E a Bíblia fala que todas dormiram, então todas estavam numa situação. Todas estavam nesta situação assim de... Como eu vou dizer assim, que nem nós estamos aqui, todas estavam. Mas por que 5 delas se precaviram? Daí foi quando o Senhor me revelou que 5 tinham a presença do Espírito Santo. 5 entenderam a vontade do Senhor. Aleluia. E aquilo foi mexendo comigo. Foi neste mesmo sonho sobre a razão, e ali eu fui mexendo, fui estudando. O Senhor tenha misericórdia em nossas vidas, né? Porque no nosso dia a dia a gente encontra muitas vezes situações que a gente erra, ou que a gente recebe algo que a gente não se agradou. E ali a gente tem que liberar o perdão, mas a gente tem que pedir perdão também, né? Sim. Então e assim o Senhor vai trabalhando na nossa vida. E de todo o coração, né? Perdoar, que muitas das vezes eu falo por experiência própria, né? Agora, graças a Deus, eu mudei. Amém. Antes, quando eu cometia algo que eu sabia que eu estava errada, eu tinha que perdoar, mas muitas das vezes eu ficava com o meu pensamento, porque eu sei que Deus manda a gente perdoar, a gente tem que perdoar, mas eu ficava com aquilo no meu coração, mas será que eu tenho que perdoar? Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo perdoar. E aquilo entra aquela batalha espiritual de quem sabe o que tem que fazer, porém, às vezes não é de todo o nosso coração. E aí entra o arrependimento. Sim. A gente tem que realmente se arrepender, porque se a gente chegar ali e pedir um exemplo, né? Peço perdão, irmã Aline. Mas se não for de todo o coração, se eu estiver falando simplesmente da boca pra fora, aquilo dali não vai valer de nada. Por isso que a gente tem que, de todo o nosso coração, nos arrepender e pedir o perdão. Porque se a gente ficar, muitas das vezes a gente fica acumulando várias situações no nosso coração. Por isso, muitas das vezes, algumas pessoas são amargas, né?
e ficam corroídos por dentro e acaba acumulando e acaba saindo, daí muitas das vezes se desviando, saindo da comunhão com nossos irmãos, porque fica aguardando aquilo. Ela não joga a cruz, ela não joga os pés da cruz pedindo para Deus ajuda, ou simplesmente ajuda para o líder ou para o pastor. Fica aguardando para aquilo, a gente não gera o arrependimento e o perdão para o nosso irmão. A palavra de Deus mesmo diz que a gente deve ter comunhão com o nosso irmão. Sem comunhão, se a gente não ter amor, sem fé. Não é sem fé. É sem fé é impossível de agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível, a gente tem que ter fé que a gente consegue perdoar. É tipo uma escala, né? A gente tem que ter a fé primeiro, a fé que a gente vai conseguir gerar o arrependimento e o perdão, e realmente de todo o nosso coração perdoar o nosso irmão e pedir perdão, né? Que a gente vai conseguir alcançar a nossa salvação. Amém. Porque muitas das vezes a gente pensa, porque eu tenho um cargo na igreja, porque eu faço isso, porque eu prego, porque eu oro, eu sou salva. Mas não é isso. Se a gente não ter o amor que Jesus teve pela gente, a gente não vai herdar o reino do céu. Se a gente não perdoar o nosso irmão, por mais que a gente não fez nada, se a gente não perdoar o nosso irmão, a gente não vai alcançar o reino dos céus. Isso foi algo que entrou muito no meu coração quando o líder da sede falou que não é porque Deus nos usa que a gente é salvo. Isso foi algo que me deixou muito impactada. Não é porque a gente tem um cargo que a gente é salvo. Muitas das vezes eu confesso, né? Agora, glória para a honra e glória do Senhor Jesus, eu mudei. Porque antes eu ficava naquilo. Eu tinha um cargo na igreja, eu ajudava e eu era usada, né, pela misericórdia de Deus. Eu tinha na minha cabeça que eu era salva. Eu ficava com aquilo, eu estava tranquila. Nada vai acontecer. Tava imune. Se Jesus voltar, tô indo. Mas depois daquilo, eu comecei a repensar, sabe, das minhas atitudes e comecei a repensar na minha salvação. E a partir daquele momento que eu comecei a repensar, mudou muitas coisas, ainda mais sobre o perdão. Eu era antes uma pessoa muito amargurada e eu não conseguia liberar o perdão por muitas pessoas que, às vezes, eu era, digamos assim, inocente, sabe? Eu não tinha feito nada, eu não conseguia liberar o perdão. Mas eu comecei a me indignar, sabe? Porque eu sabia que aquilo dali não vinha de Deus. Eu sabia que aquilo não era de Deus, eu comecei a me indignar contra Satanás e eu falei que eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava ficar assim, porque eu sabia que Deus não estava se agradando das minhas atitudes. E eu fiz um jejum e fiz um propósito com Deus. E para a honra do Senhor, agora eu consigo liberar o perdão e pedir perdão verdadeiramente. Glória a Deus. Uma coisa é a gente pedir desculpa. Desculpa, não, às vezes quando a gente pede desculpa, a gente fica tipo, tá, ok. Mas quando a gente pede perdão, a gente se sente mais feliz, a gente se sente convicto que aquela pessoa tá realmente arrependida. Sai um fardo, né? Exatamente. Sai um fardo, sai um peso. Exatamente. A gente vê bastante situações, assim como tu falou, esse fardo, né? Muitas vezes a gente trabalhando com os jovens ali, aí fica bem um moço vem assim, e com a outra moça. É sobre essa situação, mas eu já não te pedi perdão, já não... Porque não, mas eu já não te pedi perdão, tu já não me perdoou, mas não houve a entrega, né? Não houve um arrependimento, não houve a retirada deste fardo, né? Porque há um ditado mundano que fala assim, um ditado popular, vamos dizer assim, que quem perdoa esquece. Mas o perdão não traz amnésia, né? O perdão, quem perdoa esquece, não. O perdão faz a gente pode lembrar daquela situação, mas não mais com aquela tristeza, aquela amargura, porque nós perdoamos, aquele ato que nos feriu não tem mais aquele efeito, né? Então não é quem perdoa esquece, quem perdoa, aniquila mesmo aquele erro não tem mais efeito, né? Então é esse o perdão que a gente procura ensinar para os jovens, que nem aconteceu bastante vezes, assim, mas eu já te pedi perdão disso, mas eu ainda tô chateado. E é uma situação que vai... Então, a gente instrui, então, os moços, as moças, a buscarem a revelação do Senhor, como tu falou, né? Sim. Que ser usado das mãos do Senhor não é garantia de salvação. Nós temos que ter o amor, e o amor gera o perdão. Exatamente. Né? Glórias a Deus. Uma carta louva o Senhor novamente. Nós
Que você seja alcançado por este louvor. Aleluia, continuaremos falando deste tema. Aleluia, no decorrer deste programa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus tremendo. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Adorar o Senhor, somos livres, aleluia. Como disse esse louvor, né? Nós não somos dignos do perdão do Senhor, aleluia. Mas essa graça maravilhosa nos tem alcançado todos os dias. A misericórdia e o perdão do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes nós, no nosso dia a dia, erramos consciente, né? E inconscientemente, muitas vezes não pedimos perdão, né? Mas o Senhor, com seu amor infinito, nos perdoa, nos acolhe. Glórias a Deus, aleluia. Tem bastante pessoal aí na escuta, irmã Tayane. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus.
Dar uma saudação pro nosso pastor Carlos Alberto, aleluia. Pastor da nossa área ali, que sempre tem apoiado o trabalho da nossa juventude. Glórias a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da sua esposa, irmã Maninha, irmã Rosângela, né? A gente carinhosamente chama de irmã Maninha. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Ezequiel, líder da área. Glórias a Deus, sempre com bastante zelo, cuidando da juventude. Louvado meu esposo. Glórias a Deus pela sua vida, irmão Ezequiel. Meus filhos que estão em casa, que fizeram eu prometer, tá? O William, Yasmin. O William, Yasmin e Brian. Mamãe ama vocês, Deus abençoe. Glórias a Deus. Quem mais? O irmão Henrique Fortini. O irmão Henrique, Deus abençoe, irmão Henrique. Glórias a Deus. Nosso líder da congregação, líder da juventude da congregação Parque da Matriz, o irmão Gia Felipe. Irmão Gia Felipe, irmã Josi, Deus abençoe seus filhinhos. Mais o bebezinho que tá no forninho, Deus abençoe. Glórias a Deus. A irmã Adriana Guimarães, glória a Deus. Madre, Deus abençoe. Sempre apoiando a juventude. Sempre, sempre. Nossos eventos, os cultos, armada ali, uma guerreira da União Feminina, mas mostrando unidade, sempre com a juventude. Glória a Deus. O irmão Lucas Souza de Lima. Irmão Lucas, Deus abençoe. Nosso jovem querido ali da congregação sede, nossa área, Deus abençoe. A irmã Clarinha também já estava também na escuta, né? A irmã Clara, a irmã Kailane, a irmã Josi, Deus abençoe vocês grandemente. Aleluia. O irmão Haran. Irmão Haran também, nosso outro jovem ali. Glórias a Deus, cachoeirinha em peso. Não tem muita gente. Nossa, bastante. Vamos lá, Glória quem mais? Deus. A todos que estão nos assistindo, aleluia, todos os pedidos de oração. Tem a irmã Natiele. Irmã Natiele. Ricardo. Amém, irmão Ricardo. A irmã Sara. Sara, Deus, Senhor abençoe, que o Senhor alcance a todos que estão nos assistindo. Glórias a Deus. Isso aí, em unidade. Irmão Jeremias. Glórias a Deus, líder ali da nossa congregação Canarinho. Glórias a Deus. Pastor Mauro também. Pastor Mauro, pai da Sarinha, aleluia. Sempre também apoiando a juventude, né? Sempre assim. Glória a Deus. Glórias a Deus. A cachoeirinha já tem o bordão avivamento até o arrebatamento, mas também unidade, né? Glórias a Deus, Glória unidade. A Deus, unido. Unidade até o arrebatamento. Cada um apoiando a cada departamento. Glórias a Deus, a gente fica feliz com isso, né? E a gente tem visto isso, tem visto esses resultados, né? Que União Feminina, tanto infanto, ensino, juventude, glórias a Deus, entender essa visão que é o trabalho em prol do crescimento do reino do Senhor, né? A gente fica feliz com isso. Glória a Deus. Meu Deus. Preparado uma palavrinha aí, irmã Tayane, vamos lá. Em 1 João, no capítulo 1. Evangelho de João, 1 João. É 1 João. 1 João, tá. 1 João, o capítulo 1 e o verso 9. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Deus está neste lugar. E Deus está aí onde você está nos assistindo. Glórias a Deus, aleluia. Seja alcançado pela presença do Senhor. Aleluia. Deixa eu falar, irmã Tayane. Que nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não estará em nós. Aleluia. Como podemos dizer, né? Como podemos ver, aqui nos fala que que se nós confessarmos o nosso pecado, como havia falado anteriormente, se a gente confessar o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo, né? Como a palavra diz, para nos perdoar e purificar o nosso pecado, aleluia. E toda a injustiça, que muitas das vezes acontece alguma situação, um exemplo, quando alguém entra em disciplina. Os irmãos perdoam, né? Alguns irmãos perdoam e o pastor perdoa a igreja, e principalmente Deus perdoa, porque a gente sabe que aquela pessoa se arrependeu realmente do seu pecado, e Deus, ele concede o perdão. Foi concordado ali na igreja, foi concordado no céu, né? Exatamente, exatamente, irmã. E então Deus concede o perdão. E muitas das vezes sempre tem alguma pessoa que fica ali, mas aquilo é errado, mas o que aquela pessoa fez, nossa, meu Deus, não tem. Sem cabimento, né? Como se fala. Sim, sempre tem. Sempre tem alguém.
E essa palavra diz, e muitas pessoas ficam com isso no coração por causa de uma pessoa que comete injustiça, que acha que não tem, que aquela pessoa não merecia o perdão por causa de uma pessoa. Muitas das vezes a gente fica com aquele sentimento no nosso coração de que alguém não nos perdoou. Mas a gente tem que saber que Deus, Ele nos perdoou, Ele nos concedeu o perdão. Aleluias. Então, por mais que às vezes alguém não praticou injustiça conosco, a palavra de Deus aqui está dizendo que Ele nos purificará de toda a injustiça contra nós. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui agora que a irmã falou, é verdade que eu achei essa palavra e ainda vos digo, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18 e versículo 19. Ainda vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito para meu Pai que está no céu. Aleluia. Glória a Deus. A igreja concordou, né? A igreja aceitou o perdão, né? Então nós, como ovelhas do Senhor, servos obedientes, devemos nos calar, aleluia, diante da situação. E aqui também no Evangelho de Mateus, capítulo 18, em versículo 21, também tem a pergunta de Pedro. Pedro sempre com suas perguntas ali, eu me encanto muito, que nem tem para onde iremos nós, né? Pedro tem muitas dúvidas, nós mesmos que nossas. Sim, que Jesus fala para ele que eles podem seguir, né? E ele fala para onde iremos nós, isso é outro assunto abordado, mas me chama muita atenção. E aqui também a pergunta de Pedro, no versículo 21, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Pedro já estava meio aborrecido de estar perdoando. E Jesus lhe disse: eu te digo que até 7 vezes, mas dá até 70 vezes 7. Aleluia. Glória a Deus. Então não é que teu irmão vai pecar contigo, tu vai contar 490 vezes, né? Então tá ali, não, tu já pegou comigo 489, 490, 491, deu pra ti, acabou, não te perdoou mais, né? Tô contando. Não, que Jesus quis explicar que isso aqui é uma soma infinita, né? Não, tu vai perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, vai perdoando, né? Porque Pedro já tinha um temperamento assim mais bravo, pelo que a gente vê no decorrer das escrituras aqui, né? Que Pedro já tava meio aborrecido de estar perdoando, porque ele falou aqui: até quando meu irmão vai pecar contra mim, né? Como já tava meio brabo ali o Pedro. Aleluia. Sim. Pode falar. Pode falar, querido. Essa palavra, né, eu até tava vendo em casa e eu lembrei de uma situação que eu tinha, às vezes, né, eu sou, como posso dizer, às vezes eu sou meio lerda, às vezes, e acontece. E daí tinha uma pessoa que ficou muito impaciente comigo. Tá. E ela falou pra mim, né, pra mim abrir a palavra, ela pegou, ela falou pra mim pegar minha Bíblia e abrir, né, nesse capítulo, né, de Mateus, né? Evangelho de Mateus, É, no Evangelho de Mateus. E eu abri essa palavra e isso foi de encontro no meu coração com outra coisa que não tinha a ver com esse assunto. Sim. Algo que era particular meu, sabe? Sim. Que encontra outras situações. E Deus falou muito forte comigo sobre essa história de Pedro falando com Jesus, que a gente não importa quantas vezes nosso irmão erre conosco, a gente tem que emitir o perdão, a gente tem que perdoar, que é a mesma coisa. Não importa quantas vezes nós pecamos, Deus sempre ele age com amor conosco e emite o perdão pra gente. Que nem a palavra de Deus, muitas das vezes, né, a gente fala que a gente tem que agir como Jesus agia, da maneira que Jesus agia. Então, de quantas vezes Jesus poderia ficar amargurado com várias situações que ocorriam com ele? Quantas vezes Jesus poderia pensar: pai, mas não, isso eu já não aguento mais, isso não, isso acabou já. Acabou a cota, né, como muitos dizem. Terminou. E isso foi muito ao meu dia a dia também hoje, quando eu li essa palavra, quando eu lembrei dessa palavra. Porque o perdão, ele é um benefício para o ofensor, mas ele é um benefício maior, né, para a vítima, né? Sim. Tipo, se eu fui ofendida, mas quando
eu libero aquele perdão, né? Eu sou maior beneficiada nisso, né? Porque a falta de perdão, ela é como uma prisão. Tu fica preso naquela amargura, fica remoendo, né? Porque quando a gente não perdoa, a gente fica lembrando do ato que fez a gente nos chatear ali. E aquilo ali vai criando uma raiz de amargura que só o sangue de Jesus. Só clamando o sangue de Jesus. E quem perdoa, tira esse fardo, arranca aquilo ali, né? E não combina, não tem nexo nós sermos amargurados e sermos templo do Espírito Santo ao mesmo tempo, né? Porque o Espírito Santo mora numa casa limpa, aleluia. Nós temos que estar limpos de toda amargura. Purificado, é verdade. Todo sentimento que não vem da parte do Senhor, aleluia. E a falta de perdão, ela produz essa falta de cura interior. Mas quando o Espírito Santo, Senhor, entra, aleluia, como esse óleo ali sobre as 10 virgens, que era a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo sobre nós vai tirando todo o resíduo, vai limpando os cantinhos ali, tudo que não vem da parte do Senhor. Todo ressentimento, toda amargura cai por terra, aleluia. E o nome do Senhor é glorificado. Então, nós agradecemos a Deus, né? Porque nós temos alcance a esse perdão, aleluia. Nós entendemos o que é o 70 vezes 7, que não é apenas 490 vezes, que teu irmão vai bloquear lá, que nem diz outro, te incomodar, e tu vai somar ali, ó, já me incomodou, 489, 490, acabou. Não, mas a misericórdia do Senhor é infinita sobre nós, aleluia. Glórias a Deus. Irmã Cálita, louva o Senhor mais uma vez. Nós aqui continuamos, aleluia. Depois vamos estar lendo mais da parte do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Ao que está sentado, aleluia, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, Aleluia. glória a Deus, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Seja a glória, Toda honra e toda glória para ti, Jesus. seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, oh Espírito Santo, poderoso Deus, tu és poderoso, tu és poderoso, Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Deus Santo, glória a Jesus, aleluia. Glórias a Deus, continuemos louvando o nome do Senhor, aleluia. Receba da parte do Senhor onde tu estás, aleluia. Que a glória e a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor te alcance nesta noite, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Se você precisar de um abraço, um amigo, Ele tem. Se você precisar de um fiel companheiro, Ele vem. Se você está cansado e abatido e oprimido sem poder andar, Ele é fonte de água, é sombra pra você descansar. Aleluia. Você diz, eu sou fraco, não vejo saída. Ele diz, eu sou forte, mudo a tua vida. Você chora, Ele enxuga seu pranto e refaz a esperança perdida. Você vem com a fome, Ele vai com o pão. Você tem um problema, Ele tem solução. Você é quem precisa, Ele é Jesus que lhe estende a mão. Quando você clama, Ele é quem te atende na hora da dor. Tem a cura, tem carinho, afeto e amor. Não esquece um segundo, sempre está por perto e cuida de você. Onde Ele chega, manda a morte ir embora e a vida traz a tristeza e a angústia, troca pela paz. Você vem cheio de fé, Ele vai cheio de poder, de poder pra você. Você vem cheio de fé, Ele vai cheio de poder. Você diz, eu sou fraco, não vejo saída. Ele diz, eu sou forte, mudo a tua vida. Você chora, Ele enxuga seu pranto e refaz a esperança perdida. Você vem com a fome, Ele vai com o pão. Você tem um problema, Ele tem solução. Você é quem precisa, Ele é Jesus que lhe estende a mão. Quando você clama, Ele é quem te atende na hora da dor. Tem a cura, tem carinho, afeto e amor. Não esquece um segundo, sempre está por perto e cuida de você. Onde Ele chega, manda a morte ir embora e a vida traz a tristeza e a angústia, troca pela paz. Você vem cheio de fé, Ele vai cheio de poder. Quando você clama, Ele é quem te atende na hora da dor. Tem a cura, tem carinho, afeto e amor. Não esquece um segundo, sempre está por perto e cuida de você. Onde Ele chega, manda a morte ir embora e a vida traz a tristeza e a angústia, troca pela paz. Você vem cheio de fé, Ele vai cheio de poder, de poder pra você. Você vem cheio de fé, Ele vai cheio de poder, de poder pra você. Você vem cheio de fé, Ele vai cheio de poder. Glória a Jesus, aleluia. Glórias a Deus, irmã Cálita. Deus abençoe sua vida. Possa continuar sendo usada na área do louvor grandemente, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos com fé, o Senhor vem cheio de poder, aleluia, sobre nós. Glórias a Deus. Eu quero te convidar, você que está nos assistindo,
as irmãs que estão aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23 em diante. Aleluia. Aqui também tem uma parábola, né, que o Senhor Jesus falou, eu achei bem importante, sobre o perdão. Aleluia. Logo após a pergunta de Pedro, até quantas vezes devemos perdoar nosso irmão, aqui também tem uma palavra que o Senhor responde ele com uma parábola. Aleluia. Glórias a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, e versículo 23. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar contas com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhes apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele como que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, a sua esposa, seus filhos e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu em tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, esse servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. E ele, porém, não quis. Antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar ao Senhor tudo o que tinha feito. Se o seu senhor, então, chamando-lhe, disse-lhe: Seu senhor, então, chamando-lhe, disse: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que ele lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoares cada um as ofensas ao seu irmão. Amém? Aleluia. Glória Tremendo, né? É uma parábola que já fala diretamente conosco. Aleluia. Eu fiquei pensando na situação ali do versículo, até eu anotei aqui, do versículo 34, parece. Indignando-se, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Aleluia. Aquele que não libera o perdão, aqui como a palavra fala, né? Eu acredito que o torturador ali hoje, nós vemos, são demônios que ficam lançando amargura, né? Lançando sementes malignas. E a alma, acredito que vai secando naquela amargura terrível ali. Porque o perdão, a orientação do Senhor, a orientação do Espírito Santo não foi seguida, né? E ali, como a palavra fala, foi lançado ao atormentador, né? Glória a Deus. E assim a gente viu, porque ele suplicou, que a palavra nos fala que ele devia bastante, e o seu servo devia bem menos a quantia, né? Então ele necessitava de um maior perdão, aleluia. Ele necessitava ele tinha mais culpa, e suplicou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão dele, aleluia. Mas ele não teve compaixão daquele que devia muito menos para ele, né? E isso é hipocrisia, né? Hipocrisia, porque se não somos lavados, remidos no sangue de Jesus, não temos intimidade com o Senhor, não somos morada permanente dele, somos hipócritas, né? Sim. E ali enxergamos só aquilo que nos causa dano, mas não enxergamos o dano que causamos, né? Então, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, aleluia. E o ressentimento, né, a questão ali, eu vi um ditado, um dizer, né, que é como um copo de veneno, todos os dias tu vai tomando uma gotinha. O ressentimento, a amargura, a culpa, a falta de perdão vai te matando todos os dias, né, porque todos os dias vai matutando, vai pensando naquilo ali, vai gerando e vai nos distanciando da presença do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, aleluia. Tem mais alguma palavra aí, Mateus? Amém. Em Salmos, no capítulo 86, e o verso 5. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Que nos diz assim: Pois tu, Senhor, és bom
e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Até vim falando no carro, né? Sobre da dúvida. Sobre invocar, né? Aqui a palavra de Deus diz: invocar significa se aproximar, chegar mais perto, buscar, clamar, chamar. E o que eu falei também, nós estamos falando, que às vezes quando a gente não consegue simplesmente, a gente tem no nosso pensamento que a gente tem que perdoar, porém no nosso coração, no nosso sentimento, a gente não consegue perdoar. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar a Deus, né? Que é invocar, a gente precisa se aproximar mais de Deus. A partir do momento que a gente começa a ser íntimos de Deus, quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, fica fácil da gente fazer as coisas, fica fácil de a gente perdoar o nosso irmão, fica fácil de a gente não ficar, como a irmã disse, né? Como está ali na parábola, que ele ficou acumulando, ele ficou com rancor, né, no seu coração, não conseguiu perdoar uma quantia mínima, né, que ele devia. E aqui diz que nós devemos, né, se aproximar mais de Deus, e como Deus ele é bondoso, pronto para nos perdoar. Deus estaria em todo momento, não importa aquilo que nós estamos passando, não importa o momento que nós estamos, não importa simplesmente nem o lugar, seja na escola, seja na rua, não importa o lugar onde nós estivermos, se a gente perceber que nós erramos, né, que nem muitas vezes acontece situações que a gente faz e depois de um tempo a gente estrala, né, na nossa cabeça, aquilo eu fiz errado. Como que eu vou pedir perdão pra Deus? Mas eu vou pedir perdão pra quando eu for na igreja, mas daqui uma semana eu vou na igreja. Não importa o momento, a palavra de Deus diz que Deus está prontamente pra nos perdoar, aleluia. Deus, ele está ali pra nos perdoar, não importa o momento. Pode ser até em pensamento, porque Deus, ele é um Deus que sonda o nosso coração e ele conhece nossos pensamentos, não importa a forma que a gente falar, Deus conhece. Que nem o pastor Carlos Alberto, né? Quando ele louva a Deus, ele louva algumas línguas. E Deus entende todas as línguas. Não importa se a gente não importa se a gente peça perdão para Deus em português, espanhol, inglês. Não importa se a gente pede perdão para Deus em pensamento. Deus, ele reconhece porque ele sabe do nosso coração. Sim. Deus, ele não é homem Deus não é homem que nem se a irmã falar algo para mim, eu não vou saber se tá realmente arrependida, realmente arrependida. Mas Deus, ele conhece o nosso coração, porque que muitas das vezes é fácil quando alguém chega pra gente e nos pede perdão e a gente, amém, eu perdoo, porque a gente nunca sabe se realmente a pessoa tá arrependida. Aquela história, já não te pedi perdão disso, e a pessoa... Exatamente, volta nessa história. Mas por que a gente aceita esse perdão? Porque a gente sabe que o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que tu serve. Então, a partir do momento se tu vier pedir perdão pra mim, ou eu pedir perdão pra ti, eu vou saber que Deus, ele falou contigo. E Deus, ele gerou esse sentimento de se arrepender e pedir perdão. Sim. Aleluia. Glórias a Deus. E é o que a palavra fala também, né? Que um coração quebrantado é algo que atinge, né? Sim. Senhor. E para termos o perdão, precisamos ter um coração quebrantado, aleluia. E quando a gente pede perdão, né? Eu pesquisei o que era, amém. O que era perdão. E diz que a gente se aproxima da pessoa. Quando a gente pede perdão com alguma coisa, a gente se aproxima novamente da pessoa. Sim. Já aconteceu uma situação comigo que eu fiz uma coisa errada e eu pedi perdão para aquela pessoa. E a partir do momento que eu pedi perdão para aquela pessoa e a pessoa viu que eu estava arrependida, ela prontamente, a situação que eu estava com aquela pessoa mudou. O clima mudou porque eu realmente estava arrependida daquilo que eu fiz e aquela pessoa entendeu o meu lado. Ela viu a minha situação e viu que entendeu o meu lado também. Assim como eu entendi que eu estava errada, entendi o lado da pessoa, a pessoa entendeu que o meu perdão era um perdão sincero. E novamente eu me aproximei da pessoa. Até tem em Efésios. Vamos ver. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Continuamos falando sobre perdão. Aleluia. Essa graça não merecida, mas que o Senhor nos concedeu. Aleluia. Favor não merecido. A misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Aleluia. Continuamos falando então sobre perdão. Em Efésios. Qual capítulo? É Efésios 2:13. Glória a Jesus. Aleluia. Que o Senhor cada dia mais nos dê corações perdoadores, corações voltados à misericórdia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estejais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Aleluia. Na sua carne desfez inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, mantendo com ela as inimizades. Aleluia. Só até aqui, né? Já podemos ver que deixa claro que a partir do momento que a gente pede perdão, não simplesmente para nossos irmãos, mas também para Deus, quando nós estamos arrependidos de algo que a gente fez, a gente se aproxima novamente de Deus. Quando uma pessoa que está voltando para os caminhos do Senhor, que estava afastada de Deus, que não tinha aquela comunhão com Cristo, a partir do momento que ela pede perdão, né, se arrepende de todo o seu coração, ela se aproxima novamente de Deus, ela começa a criar uma nova história, um novo caminho com Cristo, aleluia, um novo caminho com Deus, e começa a se aproximando de Deus. Que nem o pecado, ele nos afasta de Deus. Deus não se agrada quando nós pecamos, mas quando nós nos arrependemos, Deus, ele perdoa nossos pecados e nós novamente nos aproximamos de Deus. Aleluia, como a palavra diz. Glórias a Deus. E aqui eu até anotei ali que eu achei bem interessante. Eu estava estudando hoje à tarde e parei para pensar. As nossas ofensas não são nada comparadas ao que Deus por nós suportou, né? Os nossos pecados diante do Senhor. Eu acredito que o que nós perdoamos aqui, não são nada comparados a quantia, às vezes, de que nós entristecemos o Espírito Santo durante o nosso dia. Quantas vezes pecamos voluntariamente, né? Sabemos que estamos pecando, mas vamos ali. E tem o pecado, aquele que é involuntariamente, eu nem percebi, mas a graça do Senhor nos alcançou e nos perdoou, né? Sim. A graça do Senhor, mesmo nós não lembrando de pedir perdão, né? Mesmo nós não correndo, o Senhor teve misericórdia e nos perdoou, aleluia. Podemos chegar ao trono da graça. Glórias a Deus. Eu achei tremendo isso. Como falei na mensagem, primeiro falou comigo, né? Esse tema achei muito interessante, que impactou a minha vida. E glórias a Deus que a irmã Tayane acatou esse pedido, aleluia. A irmã Kali também prontamente veio louvar. Acreditamos que o Senhor tem algo mais para ela também. Logo mais vai estar usufruindo de novos talentos, ministrando a palavra. Aleluia. A irmã Tayane, louva a Deus pela vida da irmã Tayane, né? Acolhemos ela ali, nova convertida, aleluia. Glórias a Deus, hoje ela dando frutos aí, um exemplo na casa do Senhor. Somos gratos ao Senhor pela vida da irmã Tayane. O Márcio fez 4 aninhos. 4 anos, olha aquele retiro de moças marcante. Nossa. Glórias a Deus, aleluia. Somos gratos ao Senhor pela vida, pela decisão da irmã Tayane. Glória a Deus. Gratos a Deus pela irmã Cálita estar vencendo a si mesma, sua timidez, está vindo louvar o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Isso antes era indizível para ela, mas agora ela já está acatando a vontade de Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Temos também o jovem irmão Mateus, que vai estar ministrando a palavra, aleluia. Glórias a Deus, ele vai estar passando, aleluia. Aleluia. Acredito que a irmã Cálita, ora por ele, irmã Cálita. Irmã Tayane, muito obrigada pela sua participação, irmã Tayane, conosco. Eu que agradeço. E que a palavra de Deus possa ter ido de encontro a cada um que ficou nos assistindo até aqui. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, irmã Tayane. Deus abençoe. Amém. A irmã Cálita pode estar orando, então o irmão Mateus vai estar passando, aleluia. Aqui é tudo ao vivo, não temos intervalo, aleluia.
Pode chamar o irmão Mateus? Amém. Então tá, o irmão Mateus vai estar passando, a irmã Cálita vai estar orando. Aleluia. E acreditamos também, glórias a Deus, firmemente que o Senhor tem revelado uma palavra também para o servo do Senhor, irmão Mateus, que vai estar aqui ministrando. Aleluia, na finaleirinha aqui do nosso programa. Acreditamos que algo da parte do Senhor ainda tem reservado para nós neste final de programa aqui. Que o Senhor falou com o Mateus e o Mateus vai transmitir para nós esta mensagem. Aleluia. Glórias a Deus. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra. Glórias a Deus. Então já está aqui conosco o irmão Mateus. A paz do Senhor, irmão Mateus. Paz do Senhor a todos os presentes. Amém. Glórias a Deus. Irmão Mateus, louvamos ao Senhor por ter aceitado o nosso convite. Glórias Amém. a Deus. A irmã Cálita vai estar orando por tua vida, então tu vai estar ministrando a palavra para nós. Amém. 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 Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da tua presença. Aleluia. Queremos te Glória agradecer a por Deus. mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui, Senhor, engrandecendo o teu nome, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que tu venha falar, Senhor, com o teu Aleluia. servo. Glória Que a a tua Deus. vontade seja Senhor feita Jesus, sobre a a vida palavra dele, Pai. ministrada. Deus, usa a boca dele, Venha Senhor, tocar para nos falar corações, conosco, Pai. Jesus. Coloca as palavras na boca dele, Senhor. Usa a vida Amém. dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade, irmão Mateus. Saúdo a todos os presentes com a paz do Senhor. Amém. Aqueles que estão em casa. Possivelmente muitos debaixo já das cobertas, né, devido ao horário. Alguns, quem sabe, no trabalho. Outros na rua, no meio de transporte. Aonde quer que estiver, esteja nos ouvindo aí. Glória a Deus. Temos uma palavra, uma meditação vinda de Deus para você, amém? Você que tem e possui aí o exemplar da Bíblia, eu convido a abrir juntamente comigo no livro de Mateus, no Evangelho que escreveu segundo Mateus, capítulo 19. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Aqui é bem diferente da igreja, né? A gente fala, na igreja a gente fala, dá um barulho, às vezes uma criança chora, um glória a Deus, um aleluia. Aqui tu fala e só tu se escuta, é muito diferente mesmo. Diferente. Seja bem-vindo ao nosso meio, ó. Várias oportunidades surgirão. Amém. Glórias a Deus. Livro de Mateus, capítulo 19, no versículo 29. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém? Aqui neste trecho que acabamos de ler, ele faz menção à história do jovem rico, que a história nos conta que era um jovem que chega a Jesus Cristo, um moço, e pergunta: Senhor, como é que eu faço para alcançar a salvação, para alcançar o reino dos céus? E Jesus, sem hesitar, já replica aquele jovem: olha, guarda os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, obedece a minha palavra. Basicamente isso que Jesus fala para aquele moço. E Jesus replica a Jesus, e o moço replica ao Jesus, dizendo: olha, Senhor, de tudo isso eu já tenho feito, mas ainda me falta algo. O que eu faço para estar perfeito? Esta palavra ele usa para estar perfeito. E Jesus então fala: bem, se queres ser perfeito, então vai e todas as tuas posses, todos os teus bens materiais, tudo que tu tem, tu vende e me segue. Dá aos pobres tudo aquilo que tu possui e me segue. E a história nos conta que o jovem, quando ele ouviu aquilo, ele se entristeceu e saiu. Não seguiu a Jesus, possivelmente não fez o que Jesus mandou. Ele, por causa dessa desobediência, deste apego aos seus bens materiais, ele
possivelmente podemos imaginar, se ele tivesse obedecido a Jesus Cristo naquele momento e tivesse vendido todos os seus bens, dado aos pobres e seguido a Cristo, possivelmente podemos imaginar que ele se tornaria alguns dos discípulos, talvez, se tornaria um herói da fé e talvez tivesse até livros aqui na Bíblia. Mas ele já obedecia a palavra, ele conhecia os mandamentos. Quem sabe ele era uma pessoa douta, inteligente, acima da sociedade, contrário ao mundo, pois ele conhecia a palavra, conhecia os mandamentos e seguia. Com certeza ele era alguém aquém dos demais. Porém, quando ele interroga Jesus de que maneira eu posso me aproximar mais de ti e de que maneira eu posso alcançar a perfeição, e aqui podemos ver que neste jovem faltou o amor, porque ele queria alcançar a perfeição. E no livro de Colossenses nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo que ele recomenda à igreja que todos sejam revestidos. No livro de Colossenses capítulo 3, versículo 4, se não me falha a memória, ele fala: revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então veja bem, este moço, ele seguia a palavra, ele conhecia, ele não era um leigo. E podemos trazer isso para nós. A grande maioria que está aqui nos ouvindo tem um conhecimento da palavra. Sabe o que é certo e o que é errado. Quem sabe muitos aqui, como todos nós, temos funções dentro da igreja, temos escalas, podemos tirar escalas, podemos cantar no coral, vestir, quem sabe, uma gravata, assim como eu estou hoje, tantos outros assim fazem. As moças deixaram o cabelo grande, usar saias, tudo isso é bênção, mas isso não é salvação. Para alcançar a salvação é necessário o amor. Todas essas questões estéticas são consequências da salvação. Mas não é através disso que tu alcança a salvação. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E vendo aquele moço que faltou com amor, ele estava... Quem sabe aquilo era muito importante para ele e ele não conseguia colocar acima de Cristo, que eram os bens materiais. Ele queria obedecer, mas ele colocou Jesus em segundo lugar. E não tem como alcançar a salvação, não tem como alcançar a perfeição colocando Cristo em segundo lugar. Nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, em que um fariseu interroga Jesus dizendo: Senhor, qual que é o mandamento mais importante de todos? O que eu faço? Qual que é o mandamento principal? E Jesus assim replica aquele fariseu dizendo: olha, o mandamento mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, mais importante, é amar o próximo como a ti mesmo, Marlene. Veja, 2 mandamentos, os principais, relacionados a amor. E agora, o que é esse amor que a gente tanto ouve na palavra de Deus? Que Deus é amor, que temos que amar ao nosso próximo, que temos que amar ao nosso inimigo. Que amor é este que tanto ouvimos falar? Bem, se viajarmos nos livros da Bíblia, vamos nos encontrar com diversas passagens que falam sobre o amor, mas podemos citar uma aqui no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, em que Paulo escreve no capítulo 13, ele redige todo um texto falando sobre o que é amor. E lá ele escreve: o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor não se ensoberbece. E vai citando diversas características do que é o amor genuíno. Podemos resumir o que é amor. Amor é sacrifício, meu irmão. Amor a Deus é tu estar disposto a abrir mão de algo que é importante para ti, para um bem maior. É por isso que em algumas traduções do verso que citamos aqui no livro de Colossenses, em vez da palavra amor, dizem caridade, é se doar para algo maior. O amor que Deus requer de nós é nós estarmos dispostos, eu não vou dizer nós sairmos daqui e negarmos tudo o que temos, vendemos a nossa casa, vendemos os nossos bens materiais e viver simplesmente da fé. Não, mas é sim estar disposto a fazer isso. É estar disposto a, quem sabe, abrir mão de um emprego que te remunere muito bem em prol de poder estar nos cultos. É
é estar disposto a, por exemplo, quem sabe, aos solteiros e solteiras, abrir mão de um relacionamento em que tu vê que não é de Deus, para se aproximar de Deus. Você nega a si mesmo por um bem maior, que esse bem maior é Cristo, que esse bem maior é Deus. Nós podemos ver o maior sacrifício, o maior ato de amor já feito na humanidade. Não foi algum filantropo doar milhões e bilhões para instituições, não foi um ato entre casal, não foi uma declaração de amor, não foi um buquê de rosas, né, irmã Aline? Que às vezes vemos esses atos de amor entre os humanos, entre homens, que sim, é normal, mas o maior ato de amor já feito na humanidade foi Jesus Cristo morrer por mim e por ti. Ele se sacrificou. Este foi o genuíno amor, e é esse amor que Deus espera de mim e de ti. Estarmos dispostos a nos sacrificar por isso aqui, pela palavra de Deus. É estarmos dispostos a, um dia de calor aos homens, a usar uma calça e não se vestirem decentemente, mas sim como servos de Deus, é abrir mão da própria vontade. As moças, quem sabe, com suas vaidades, abrir mão das suas vaidades para agradar a um bem maior, que é a Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Podemos exemplificar de outra maneira também essa semana. Aos que não sabem, eu trabalho em um comércio e é um bazar. E lá vende diversos artigos, decorações, vende relógios também. E no meio dessa semana entrou um senhor lá, um rapaz, na verdade. Entrou um rapaz perguntando se ele podia oferecer o serviço dele. E ele estava com uma mochila cheia de doce, com umas trufinhas, com uns quindins. E eu falei, claro, pode, fica à vontade aí. Na hora tinha uns clientes, oferece. E se alguém comprar, tu sai com dinheiro no bolso. Aí ele fez o marketing dele, ofereceu, mostrou os docinhos, falou que estava construindo uma casa e que estava vindo de um centro de recuperação, que tinha se casado. E rendeu, o marketing dele foi bom, algumas pessoas que estavam lá compraram e ele ganhou um dinheiro sim. E quando aquelas pessoas saíram, ele começou a olhar na prateleira que tinha alguns relógios de pulso e ele falou, olha, tu me consegue fazer um desconto pra mim? Eu não tô com muito dinheiro, ele falou, eu ganho tanto por docinho, uma quantia muito pequena. Docinho, R$1, R$2 e o lucro é moedinhas o lucro. E ele perguntou pra mim, olha, tu consegue fazer um desconto? Aí o rapaz, escolhe aí e a gente faz um desconto. Aí ele começou a olhar, dele, não, eu queria um feminino, porque hoje fazem 2 anos que eu tô com a minha esposa, que a gente se casou, e já queria mostrar a foto da esposa, e eu, não, eu acredito em ti, não precisa mostrar, não. Aí começou a olhar os relógios, e eu ajudei ali, não, esse aqui é bonito, as mulheres gostam mais de um rosé, assim, que é o que mais sai. Aí ele, não, eu vou levar esse daqui, esse rosé. E perguntou, quanto é que sai o desconto? Deu, não, com desconto a gente faz tanto. Dele, olha, eu vou tirar do que eu não tenho pra dar isso aí. Eu tô construindo uma casa. E quem sabe ele... É uma justificativa plausível. Era um aniversário de casamento. Era uma data importante para os dois. Mas ele também estava construindo uma casa. Quem sabe a recém começando a sua vida financeira. Ele poderia simplesmente, não, eu não vou comprar e eu vou juntar dinheiro pra terminar de construir a minha casa. Mas ele optou por dar o relógio, ele pegou o relógio, a gente colocou numa sacolinha ali e ele começou a pegar o dinheiro, começou a botar a mão num bolso, pegou umas moedas aqui, pegou umas notas de 2, outra de 5, outra de 10 e até que inteirou o dinheiro. O que eu quero trazer com isso, meu irmão, é que até homens carnais, até eu e você, nós nos sacrificamos por amor de alguém. Por amor, quem sabe, da sua mãe, do seu pai. Se você é casado, da sua esposa, do seu esposo. Você faz sacrifícios, assim como este homem fez o sacrifício. Ele juntou todo o dinheiro, todo o lucro que ele tinha ganhado lá e ainda mais, ele deixou lá, no mesmo lugar. Ele ganhou, tirou ainda de outras vendas que ele fez para comprar um presente para sua esposa. Ou seja, ele fez um ato de sacrifício, algo tão simples, mas que nós fazemos, e que é este tipo de sacrifício, é abrir mão da minha vontade, é abrir mão da tua vontade para servir a algo maior, para um bem maior. Aleluia. E amar a Deus só há benefícios, irmã Aline. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, tem uma promessa para todos aqueles que amam a Deus genuinamente. Aleluia.
que se sacrificam, que estão dispostos a abrir mão da sua vontade para servir a Deus. E Paulo escreve o seguinte, quem quiser acompanhar, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Então, meu irmão que está videologado, moço, moça, eu te convido a participar de uma oração conosco aqui, pedindo um amor genuíno para com Deus, porque aí todas as coisas na tua vida vão se encaixar. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, o plano ideal de Deus, o plano que Ele escreveu para ti, para mim, para todos os que estão aqui no estúdio, vai se realizar. Amém. Porque tu está disposto a servir a Deus e não está como o jovem rico apegado nos bens materiais. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Convido a todos aí que estão do outro lado da tela a orar conosco, pedindo mais amor, o amor genuíno para com Deus. Senhor Deus eterno Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez, te pedindo, Senhor Jesus Cristo, derrama do teu amor sobre as nossas vidas. O Senhor, por amor das nossas vidas, o Senhor, por amor ao mundo, deu o seu único filho para morrer por nós. Esse sacrifício, Jesus, não foi em vão, não permita que façamos vitupério do teu sacrifício, mas sim, enquanto estamos em vida, enquanto podemos, de alguma forma retribuir este sacrifício, Jesus, levando uma vida de santidade, de purificação, uma vida, Jesus, segundo os teus estatutos, segundo a tua palavra, buscando não agradar a homens, mas buscando agradar a ti, sabendo que se amarmos a ti, se estarmos dispostos a abrir mão de qualquer prêmio, de qualquer merecimento aqui na terra, somos aptos para nos aproximarmos de ti e temos por promessa, como a tua palavra nos diz, te amando, tudo aquilo contribuirá para o nosso bem. Eu te peço, Senhor Jesus, que o amor que vem de ti, o amor genuíno, invada os corações, invada a vida de cada um que está aqui nos ouvindo e que venhamos viver em amor, cada dia crescendo em graça e em conhecimento, tudo para a honra e a glória do teu nome, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus por sua vida, irmão Mateus. Glórias a Deus por ter aceitado o nosso convite. Aleluia. Amém. Em unidade, né? Glórias a Deus. Estamos aí trabalhando para o reino do Senhor. Aleluia. Deus continue lhe usando. Aleluia. Macali, também já agradeci. Glórias a Deus por sua vida também. A você que nos assistiu até agora. Glórias a Deus. Temos a certeza que o Senhor te alcançou nesta noite. Que tu fostes alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Aleluia. Esse foi o programa da Superintendência, Ministério Restauração da Juventude. E o nosso lema é Deus na frente. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Glórias a Deus.